Eu pedi em minha aba comunidade para que vocês me dissessem outras animações brasileiras aqui do YouTube para que eu pudesse comentar sobre. Dentre todos os comentários, o que mais se destacou foi a animação Bem-vindo à Nova Era, do canal Kiss, que tem um piloto pronto e também a criadora vem lançando alguns teasers dos episódios que estão vindo por aí, mais precisamente do primeiro episódio, mesmo que aos poucos. Então, como eu sou um cara que, pelo visto, não tem nada para fazer, vim aqui para analisar a animação Bem-vindo à Nova Era, que é uma parada que eu vejo muito potencial, mas tem umas paradas que valem a pena serem comentadas como pontos talvez negativos ou que dê pra melhorar futuramente. Mas antes de prosseguir com qualquer coisa, eu tenho um aviso a fazer. Eu vou fazer alguns comentários meio arrombados no meio do vídeo. Muita gente reclamou muito disso quando eu fiz o vídeo do Lusterflix, como se fosse algo pessoal contra ele, mas na real é apenas pra que essa análise não se torne uma parada monótona e chata de se acompanhar. Não tenho nada pessoal contra a autora de Bem-vindo à Nova Era, muito pelo contrário, ela parece ser uma pessoa bacana, só que é como eu sempre falo, para publicar uma história independente na internet, você tem que ter muita coragem, afinal estamos sempre sujeitos a críticas, e nesse caso eu vou criticar bastante algumas coisas, mesmo que várias dessas coisas são apenas gostos pessoais, pois é o que eu sinto vendo a animação dela. Enfim, sem mais enrolar, vamos ao piloto de Bem-vindo à Nova Era, mesmo que antes de irmos para a animação propriamente dita, temos um aviso no título da animação para que a gente leia o comentário fixado, então é isso que faremos inicialmente. E no comentário fixado, a Maria, a autora dessa obra, nos mostra um pequeno desabafo que ela teve com relação a algumas críticas de Bem-vindo à Nova Era. Então, bora ver isso aqui, tá? Isso não é uma cópia de Hazbin Hotel. Parem de me provocar, ok? Eu vou dizer bem a verdade. Me pareceu que você teve muitas inspirações em Hazbin Hotel, mas não me pareceu uma cópia, tá bom? Eu estou extremamente cansada de ser comparada a Vivi Zepop, que deve ser a autora de Hazbin Hotel. Isso me desanima muito. Eu assisti as animações dela antigamente e hoje me converti e sou outra pessoa. Meu traço, infelizmente, foi influenciado por ela e não consigo mudar isso. E chamar a Nova Era de Haluva Boss crente ou Hazbin Hotel reverso, ou me chamar de Viviane brasileira, são coisas que me colocam muito pra baixo e me desanimam a continuar a série. Eu privei esse piloto esses dias, quase desisti de um sonho que está sendo assassinado com comentários como esses, e a mensagem que eu pretendo passar com a Nova Era é totalmente o contrário das animações da Viviane. Eu não sou hater dela, só prefiro não assistir mais os conteúdos dela. Me sinto muito mal, eu tentei mudar meu traço e espero que isso adiante de alguma coisa. Talvez eu apague esse piloto no futuro e finja que nunca existiu, graças a certas pessoas que postaram vídeos no YouTube que me desanimaram pra caralho em continuar com ele aqui. Isso é uma tortura pro meu psicológico. Graças à internet, vejo esse piloto, que levou 2 anos para ser finalizado, como uma perda de tempo agora. Mais uma coisa, antes de qualquer cego vir me julgar falando que eu copiei a abertura de Hazbin Hotel, saibam que eu fiz ela 2 anos antes do desenho sair no Prime Video, além de que no piloto está 1 mês antes. Tá, tudo bem, vamos por partes. Primeiro, Hazbin Hotel Reverso e Haluva Boss Crente são duas coisas que eu achei engraçado, tá? Não vou mentir. E se eu não tivesse lido esse comentário antes, eu teria botado alguns desses títulos aqui na porra do meu vídeo, tá? Eu não vou mentir, eu achei engraçado pra caralho. Segundo, eu não sei bem quem foi esse youtuber que fez várias críticas a você e coisas e tal, mas assim, você tem que entender que muitas pessoas vão criticar seu conteúdo, tá ligado? Isso daí é normal. Só que quando eu desci um pouco nos comentários, eu vi uma coisa interessante, que foi um comentário do Samuel de Oliveira, que diz assim: e ainda tem um cara que gosta de Guaxinim, dizendo que sua animação é amadora, sendo que ele é ruim e você com um dedo conseguiu fazer um negócio muito melhor que o dele. E esse comentário é de 2 horas atrás e tem uma resposta, ou seja, provavelmente um dos youtubers que criticou a criadora de Bem-vindo à Nova Era realmente é o Lusterflix, ou seja, a saga do Lusterflix ainda não acabou, ela está vivíssima da Silva e está aqui com todos nós. E olha só, durante esse texto que a gente acabou de ler, dá pra ver que a criadora se converteu de alguma forma. Eu não sei bem o que seria essa conversão, eu não sei bem o que a criadora de Hazbin Hotel fez pra ela não gostar mais dela, mas assim, se pá, a conversão foi meio que de ateia pra crente ou de nada pra crente, alguma coisa assim, tá ligado? Porque eu vou falar bem a verdade, tem muitas coisas aqui na animação de Bem-vindo à Nova Era que deixam bem evidente que ela quer passar o evangelho de alguma forma, mesmo que às vezes seja meio forçado. Eu já vou falar disso. Eu não vou criticar extremamente a animação e fazer com que a Kiss
não queira mais continuar com ela. Na verdade, eu quero fazer o contrário. Eu quero dar críticas que façam com que ela evolua, e eu quero realmente que ela continue com esse projeto, porque o projeto tem potencial. E aliás, sobre o traço, eu não lembrei de Hazbin Hotel quando eu vi o traço. Na verdade, eu lembrei de outra coisa. Eu lembrei de DC Super Hero Girls. É sério. Assistam DC Super Hero Girls, você vai ver que algumas coisas parecem muito, principalmente com relação a Batgirl. É um desenho que eu puxei lá do baú, né? Mas é legal. Só uma coisa, eu realmente achei um vídeo do Luster falando sobre a animação Bem-vindo à Nova Era. E na verdade teve um cara que fez um compilado só das partes onde o Luster fala mal da animação. Parte essa que eu vou mostrar pra vocês bem agora. Welcome to New Age, uma nova série que surgiu aí no YouTube, uma série indie brasileira, que eu vi que vocês estavam me enchendo para eu falar sobre ela, mas tudo bem, eu estou aqui para falar sobre ela. E também eu quero dar minha opinião, pois, bom, tem algumas falhas nesse piloto, mas é entendível, e eu quero ter uma conversa de animador para animador. Enfim, bora lá pro vídeo. Bom, só para esclarecer tudo, Welcome to New Age foi postado no canal da Cass Kiss. Ela também foi a única pessoa que animou e editou o piloto inteiro, e ela fez a voz da protagonista. E também, né, pelo visto, essa animação demorou um ano e mais alguns meses para ser criada, segundo ela mesma. Um pilotinho de 20 minutos. Mas enfim, vamos falar sobre esse piloto. Mas outra coisa também é que se você for assistir, se prepare para ver algo amador. Bom, isso não é necessariamente algo ruim, porque é óbvio que uma animação feita por uma pessoa só, creio eu, uma adolescente, né, uma pessoa que não tem condição financeira para alugar uma coisa assim, super profissional, então é nítido que vai ser algo amador e não é necessariamente algo ruim. Só acredito eu que com o passar do tempo, com próximos episódios, ela vai melhorar alguns pontinhos negativos que eu quero dar umas críticas construtivas aqui. Mas acho que as únicas coisas assim que me incomodaram, na minha opinião, né, não sei, na opinião de vocês, foi na dublagem de alguns personagens, que eu sei que devem ter sido amigos da Maria, né? Mas sei lá, dá pra dar uma melhoradinha, sabe? Enfim, eu não quero desmerecer o trabalho dela, mesmo com poucos defeitos, ainda tá incrível. E eu quero também ver uma continuação desse episódio, só espero que não demore mais um ano pra isso acontecer. Até lá eu já devo ter virado um guaxinim e tá morando na selva já. Selva não, floresta, né? Ou doença. Enfim, essa é a minha opinião sobre Welcome to New Age. E agora parem de falar pra eu fazer vídeo sobre isso, porque vocês me encheram o saco. E tá aqui o vídeo. Então, o Luster fala algumas coisas que até que fazem sentido, e eu tenho que fazer o advogado do diabo aqui, sério. Ele não falou de forma muito respeitosa e na verdade ele falou como se ele fosse o rei da cocada preta que sabe de tudo e que faria algo muito, mas muito melhor utilizando essa animação e tal. Eu nunca me botaria numa soberba desse tamanho, ainda mais depois de ter lançado uma animação do nível de Denon Raccoon, que foi a animação do Lusterflix, mas eu aqui também tenho que fazer algumas críticas à animação Bem-vindo à Nova Era, tá bom? Mesmo gostando da animação, eu quero fazer algumas críticas e eu quero que a autora entenda, cara. Não é nenhum ataque a você, é simplesmente algumas coisas que eu notei, algumas coisas que podem melhorar e tá tudo bem você cometer erros. Isso acontece com qualquer coisa, é uma animação independente e isso cai muito nas suas costas, sabe? Todos os erros vão cair nas suas costas porque é uma coisa sua, é a sua história, tá bom? E outra coisa, além de advogado do diabo que eu tenho que fazer com o Lusterflix, a própria autora comentou no vídeo original do Lusterflix falando que ela gostou do vídeo, tá? Então o Luster não tem nada a ver com isso, tá ligado? Os caras só pegaram no pé dele nesse caso aqui, tá? Mas se você olhar nesse vídeo que eu falei, onde cortam as partes onde o Luster critica a animação e olhar os comentários dele, você vai ver que muita gente tá contra o Luster nessa parada toda, mas eu acho que a autora não tá ligando muito não, a Maria não tá ligando muito pra isso não. E aliás, Lusterflix, uma das animações que tá na sua thumbnail não é da Disney, é da DreamWorks. E Red é uma animação boa, tá? Quem critica Red, eu acho que deveria ver de novo, com outros olhos. Fala muito sobre como a puberdade pode ser uma fase bem foda da vida, sabe? É interessante você analisar Red com outros olhos. Quando você é mais velho, você entende um pouco mais sobre o que tá falando aquilo ali. Enfim,
De qualquer forma, vamos finalmente analisar Bem-vindo à Nova Era, ou Welcome to New World, pois a autora quis botar um bagulho meio bilíngue assim e tal. Isso vai ser refletido na animação também, já que ela tem uma estética meio Brasil misturado com uma parada gringa, tá ligado? É interessante de se analisar. E a gente já começa com um aviso. Atenção, essa animação pode ser inapropriada para algumas audiências, por conter linguagem inapropriada, conteúdo sexual e violência. Você foi avisado. E eu também avisei, tá? Qualquer coisa aí, não pode reclamar comigo. Há muitos anos atrás, no princípio de tudo, Deus havia criado a terra, e cada partezinha havia sido feita por Ele mesmo com muito carinho. Deus não era sozinho. Lá no céu onde Ele vivia, habitavam muitos anjos. Todos eles tinham um puro coração e adoravam praticar a bondade. Um desses anjos era o maior amigo de Deus. Ele era responsável pela música e a felicidade dos céus. Mas o poder subiu à cabeça desse anjo, e isso fez com que ele quisesse ter mais poder que Deus. Então Deus mutilou suas asas e ele foi jogado no inferno. Este anjo foi o primeiro anjo a ser punido do reino de Deus, ou seja, ele foi o primeiro demônio a habitar o inferno. E mesmo com o que Deus havia feito com ele, ele não havia se arrependido. O ódio dominou seu corpo, e isso fez com que ele fizesse uma proposta para Deus. Então o demônio disse: irei governar a tudo e todos os vossos filhos dessa terra. E Deus respondeu: podes governar a carne, mas a vida eterna permanecerá apenas a mim. Então a terra passou a ser governada pelos demônios, e assim fazendo com que os seres humanos pecassem e praticassem a maldade. Aos poucos, os demônios foram ocultando essas verdades dos humanos, e assim os enganando, os manipulando e até mesmo os fazendo cair em tentações. Mas quem procurasse pelas verdades de todo o coração, teria seus olhos abertos, assim seria salvo e viveria no paraíso por toda a eternidade. Aqui eu já tenho uma coisa a dizer, que é a introdução, pois eu prefiro quando as coisas são contadas pra gente pelos personagens. Não que narrações e introduções sejam coisas erradas, nem nada do tipo, é só uma preferência pessoal mesmo. E na verdade até fica mais natural quando as coisas são apresentadas por personagens. Por exemplo, poderia haver um demônio que apareceu assim na frente da protagonista e falasse: cara, então, aconteceu isso e tal, e agora isso e pá. Mas assim, isso é um piloto, então como é um piloto você tem que dar todas as informações bem rápido, então eu entendo muito bem esse negócio da introdução e tal. E dizem que isso daí é uma cópia de Hazbin Hotel, eu não tenho como dizer, porque eu não gosto de Hazbin Hotel. Na verdade eu até gostava de Hazbin Hotel, lá quando foi lançado o piloto e tudo mais, só que quando eu descobri que essa porra ia ser um musical, aí eu falei, foda-se, não vou ver essa merda. E falando em musicais, se liga nessa parte agora da animação. Bom dia, mundo, hoje é belo. Ok, a gente já começa a parada toda com um musical. E eu acho que já ficou bem claro a minha opinião sobre musicais. Eu prefiro cair de moto do que ouvir um musical na minha frente. Mesmo assim, eu acho que a música combinou com a atmosfera toda. Combinou mostrando que a nossa protagonista, ela é bem otimista e tudo mais, e que ela quer espalhar a felicidade pelo mundo. E eu gostei dos detalhes no quarto dela. Algumas coisas como, por exemplo, mostrando que ela gosta muito de bandas de rock e tudo mais, que ela tem um visual meio alternativo, mas ao mesmo tempo ela tem uma personalidade toda otimista, toda cheia de unicórnios e tudo mais. É bem legal essa dualidade que tivemos aqui. E eu gostei muito da animação, ela parece bem fluida, na verdade. A única coisa que eu não gostei mesmo foi da parte musical, porque assim, mano, eu sou o maior hater de backyardigans que existe. Eu sei que no meu último vídeo lá do Lusterflix eu falei que, ninguém gosta de musicais, e muita gente ficou falando que não, eu gosto e tudo mais, mas mano, a maioria das pessoas não gosta, eu sou uma dessas pessoas que não gosta, eu sou uma das pessoas que vê um musical de vez em quando que acha bacana, sabe? Por exemplo, eu gosto das músicas de Steven Universo, não todas, mas algumas eu gosto. Mas também tem um lado de que eu odeio todas as músicas de Frozen, e assistir Frozen 2 pra mim foi uma tortura, não só pelos motivos gerais do filme ser uma bela porcaria, mas também por causa dos musicais que temos no meio. Eu detesto muito musicais. E desculpa mesmo, cara, mas essa primeira parte pra mim foi torturante por causa do musical. Mesmo que o musical faça sentido, mesmo que o musical tenha dado uma boa apresentação dos personagens, deu pra ver ali a mãe, a irmã e o pai da protagonista, deu pra ver como a protagonista age, eu não consigo ver essa parte de novo. É sério, tá sendo uma tortura ouvir isso daí.
Por favor, me desculpe. Você está bem? Eu estou melhor agora. Eu vim aqui para te trazer esse desenho. Eu esqueci de colocar mais glitter, mas espero que goste. Eu adorei, Zip. Muito obrigado. Eu poderia Eu tenho que ir agora. Tchau, Pete. Se cuida. Eu tenho uma coisa interessante pra comentar sobre essa cena. Primeiro, ela parece infantil demais em um desenho meio macabro, assim, meio adulto. E então fica meio deslocado, meio estranho. Eu sei que faz parte da personalidade da protagonista ser assim, ser uma pessoa que quer espalhar a luz e o amor pelo mundo e tal. Mas, eu sei lá, ficou meio... Cara, isso aqui parece que tá num desenho infantil, mas ao mesmo tempo esse piloto não é de um desenho infantil. É só detalhe, tá? É só detalhe. Mas tem uma coisa que eu quero falar muito mais pra frente, que é sobre a dublagem dessa animação. Eu sei que é uma dublagem amadora e tudo mais, mas eu queria fazer umas críticas assim pra melhorar a dublagem, pois vocês vão ver. Ah, ele deve estar com fome. Pode ficar com meu sanduíche. Você precisa mais do que eu. Bom, toda essa sequência aqui eu não tenho nada muito relevante pra comentar. A única coisa que não pra falar é que eu gostei da referência a apenas um show ali na televisão. E aliás, toda essa animação, ela tem uma parada meio cristã assim por trás de tudo. E mostrar uma personagem que não é o estereótipo de uma cristã normal é um negócio bem interessante. É bem legal você ver uma roqueira toda gótica e tal, que ao mesmo tempo segue ao cristianismo e fala muito sobre Deus. É um negócio que não se encontra muito por aí. Eu mesmo não tenho muita afinidade com o cristianismo e tal, então fica bem legal pra mim, tá ligado? Fica bem legal pra quem não é do meio. Finalmente acordou, hein, bela adormecida? O quê? Quem é você? Sou Jessie Kenny. Eu te ajudei quando você caiu do skate. Eu estava correndo atrás de um gatinho. Sem problema. Então, gata, qual é o seu nome? Me chamo Maria Leslie Johnson. Tão sexy. Obrigada. Adorei o cabelo. Obrigada, fofinho. De nada. Leslie, Sim? você já transou com uma garota? Ah, eu sou hétero. Me desculpe. Eu duvido muito. E tem partes desse piloto que vão confirmar essa minha dúvida. Já volto. Minha mãe está ligando. Ela tem uma mãe. Que sortuda. Tá. Essa parte do ela tem uma mãe que sortuda ficou meio deslocado, você não acha não? Ficou meio expositivo. Assim, eu não julgo por ser um piloto. As coisas podem mudar a partir daqui, mas ficou bem expositivo. Eu achei até meio desnecessário. Não teve nada a ver a personagem falar, ah, ela tem uma mãe, que sortuda. Não achei muito interessante essa parte não, tá ligado?
Tá, nessa parte aqui é que eu quero falar da dublagem. Então, ela caminha em uma linha muito tênue entre o robótico e o natural. Quando personagens mais extrovertidos falam, a dublagem fica super fluida, super natural, fica super legal. Como, por exemplo, essa menina lésbica que não tem mãe, que falou aí no meio do bar, ela falou de uma forma super natural, legal e tal. Só que a protagonista e a mãe dela, por exemplo, falam de maneiras completamente robóticas. Elas falam como se estivessem realmente lendo um texto. Eu sei que é uma animação independente e tudo mais, a dublagem é bem amadora e tá tudo bem. Isso daí é o tipo de coisa que acontece, você tem que trabalhar com o que você tem, e o que eles tinham era isso. Mas assim, você tem que entender como a linguagem funciona quando você vai fazer dublagens ou quando você vai escrever mesmo. Por exemplo, uma dica bem interessante é você simplesmente assistir algumas coisas dubladas, sabe? Que você vê como os dubladores falam, pois eles falam de um jeito que fica natural pra gente. Ou então você simplesmente faz um diálogo e fala ele consigo mesmo, sem ler ele, apenas falando, como se fosse você mesmo falando. Você vai perceber que você fala e escreve de uma forma completamente diferente. Eu falei isso lá no vídeo do Lucerflix, só que lá foi um ataque a ele. Aqui é uma dica pra autora, pois eu realmente vejo que ela se esforçou pra fazer a animação dela, e eu realmente espero que ela melhore nesse sentido, tá ligado? Mas no geral, a animação toda, mano, tá bem legal, cara. Mamãe! O que aconteceu, querida? Mamãe! Tem um monstro debaixo da minha cama, mamãe. Leslie, se você acredita em Deus, por que temer o mal? O medo enfraquece o nosso espírito. Você é forte, enfrente os seus medos. O Espírito Santo está dentro do seu coração. Você pode ser pequenina, mas é destemida. Nunca se esqueça disso, querida. Olha, nesse flashback que a gente teve agora, eu tenho umas coisas a comentar. Primeiro, ele foi tão sutil, mas tão sutil quanto um coice de um elefante. Eu sei que o intuito desse flashback foi mostrar que a protagonista começou a ter coragem a partir desse momento, coragem vinda de Deus, mas isso poderia ser mostrado de uma forma um pouquinho mais sutil, quem sabe não em um flashback, quem sabe em um diálogo lá com as meninas lá do bar, tá ligado? E outra coisa, sabe, eu acho que a autora dessa série gosta de Coraline. Eu julgo isso pelos gostos dela, tá? Pode ser que ela nunca tenha visto o filme, nem lido o livro, nem nada do tipo. Mas falando assim de uma das cenas que tem no livro, porque o filme eu não vejo há muito tempo, e eu li o livro de novo recentemente. Então, cara, Coraline o tempo todo fala sobre justamente coragem. Tem uma parte de Coraline em que ela está conversando com o gato preto lá e tudo mais, onde tá numa cena onde ela pode ter muito medo, já que os pais dela estão sumidos e tudo mais, e ela fala que não importa que ela esteja com medo naquele momento, pois o pai dela ensinou ela a ter coragem. E como ele ensinou ela a ter coragem? Simplesmente em uma situação onde o pai dela estava com muito medo, ele foi lá, e mesmo com muito medo, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer, tá ligado? E aí a Coraline descobriu que coragem é você ter medo, mas encarar ele, entendeu? E aqui poderia muito bem ter feito algo parecido, e ainda assim correlacionar com Deus e tudo mais, e falar que, cara, você pode ter medo, mas Deus está sempre com você. Um negócio meio parecido assim, só que de um jeito um pouco mais sutil. Desse jeito que ficou, pareceu muito uma daquelas animações evangélicas bem, mas bem ruinzinhas, sabe? Assim, eu tô tentando pisar em ovos pra não criticar muito a autora, principalmente depois de ler o comentário dela. Eu não quero fazer com que ela desanime do sonho dela, principalmente porque a animação dela tem potencial e eu quero ver o resto dessa história. Eu realmente gostei de Bem-vindo à Nova Era, tá bom? Então bora lá, eu apenas tô dando algumas dicas que podem melhorar na narrativa e tudo mais. Na animação eu não tenho muito o que falar, na verdade, por muitas vezes ela é muito boa, e eu não sou um animador, eu não sou um desenhista e tal, e eu gostei dessa animação. Bom dia! Olá! Aqui é o primeiro C? Claro! Seja bem-vinda, pode entrar. Olá! Eu poderia me sentar do seu lado? Tanto faz. Sou Maria Leslie Johnson. E você? Jennifer Chloe, mas pode me chamar de Jenny. Tudo bem, Jenny. Eu sou nova por aqui. Eu tô presa nessa porra há uns 3 anos. Eu posso te ajudar. Você gosta de desenhar? Quê? Isso é pra bebezinhos. Que nada, Jenny.
Eu desenhei nós duas debaixo de um arco-íris. Que viadagem. Mas obrigada pelos peitões. De nada. Leslie, até que, tipo, você é legal. Diferente de todos os cuzões daqui. Obrigada. Até que eu achei o desenho fofo. Nessa cena da escola tem um negócio bem interessante, que é justamente do que eu falei da dublagem, onde ela caminha entre uma linha tênue entre o robótico e o natural. E a personagem que estava do lado da protagonista falava de forma muito natural, enquanto a protagonista falava de uma forma um pouco robótica e tudo mais. Assim, é interessante ver essas nuances. E também eu gostei de alguns detalhezinhos que tem ali na animação, por exemplo, a piroquinha desenhada na cadeira. Eu acho que a autora realmente quis se atentar a detalhes e ela conseguiu se atentar a detalhes nesses momentos, tá ligado? Alô? Quem tá aí? Pode aparecer, eu não tenho medo. Ei, o que é isso? Saudações, Leslie. Eu me chamo Orcus, mas me chame de Lúcifer. Seu nojento, maldito! O que você está fazendo na minha casa? Você é bem espertinho, meu anjo. O que você quer aqui? Eu vim te fazer uma proposta. Seu pervertido nojento. Por que você é tão dócil com 14 anos? Parece uma criança. Você não acha que é muito inocente para sua idade? Retire-se, Satanás, pois eu amo a Deus e presto culto apenas a Ele. Ok. Eu adoro brincar com sua alma. O clima de terror dessa cena é muito, mas muito interessante. E ela também reflete muito bem aquelas inspirações que a autora teve no traço dela em relação a Hazbin Hotel e Helluva Boss e tudo mais. Mas assim, uma crítica que eu tenho que fazer, e isso daí é só um detalhe meio irrelevante, mas é um detalhe que vale a pena ser comentado, que é o fato de que, cara, facas não se guardam dessa forma, elas se guardam com a lâmina para baixo. Isso daí é um erro meio idiota e tudo mais, eu não sei se isso vai ser usado no futuro, essas facas com a lâmina para cima, é um erro bobo, mas aqui já fica avisado, facas se guardam com a lâmina para baixo. Inclusive quando você vai entregar uma faca para alguém, você entrega com a lâmina virada para você. Isso daí é uma cordialidade e eu acho que todo mundo deveria pelo menos saber disso, tá ligado? E falando de animação, cara, toda essa cena aqui é muito boa, principalmente quando ela começa a interagir com Satanás e tudo mais. Esse cara, é assim, cara, realmente é divertido as interações que temos aqui. Não pode ser. Meu Deus! Quem foi o monstro que fez isso com você? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso te deixar aqui. Não precisa ter medo, meu pequenino. Vai ficar tudo bem. Você está seguro agora.
Você foi uma garota de um bom coração em resgatar o gatinho. Qualquer outra pessoa poderia deixá-lo sozinho lá. Mas ele vai ficar bem, ele só precisa descansar um pouco. Mas eu recomendo levá-lo ao veterinário, para que ele seja examinado melhor. Obrigada. Eu fico feliz que você esteja bem. Você é um anjinho. Não sei como alguém pode fazer isso com você. Você quer que eu fique, não é? Que tal assim? Você ficar comigo. Vamos pra casa. Se Deus fez isso, algo vem por aí. Estamos entrando na nova era. E bem, agora essa daí foi a cena final que tivemos dessa animação. Toda a cena do gato e tudo mais, ela poderia até ser mais violenta, na minha opinião, mas eu gostei do jeito que ficou. Ela falando bem-vindo à nova era, teve um pequeno problema de dublagem, no sentido de que eu acho que a autora ainda não estava muito confiante com a dublagem dela e tudo mais. Poderia ter ficado muito melhor, mas é um negócio que pode melhorar com o tempo. E, enfim, esse daí foi Bem-vindo à Nova Era, uma animação brasileira, independente, e que tem muito, mas muito potencial. E eu quero muito ver como que isso vai desenrolar. Como eu disse antes, eu posso até ter pisado em ovos ao falar da animação aqui e tudo mais, principalmente considerando o quanto que a autora parece um pouco fraca emocionalmente. Isso não é uma crítica a ela, tá ligado? Muitas pessoas são fracas emocionalmente, muitas pessoas não aceitam muito bem críticas, principalmente quando essas críticas são feitas de formas muito rigorosas. Então eu tentei ao máximo ser bem educado aqui, mesmo que eu tenha exagerado um pouco às vezes, como por exemplo eu falei de musicais, que eu prefiro cair de moto do que assistir musical. Isso daí é realmente uma verdade, eu prefiro cair de moto do que assistir musical. E também, às vezes, ela dá umas pequenas recaídas no sentido de pregar o evangelho, onde parece muito que ela é só uma evangélica fanática querendo a todo custo enfiar o evangélico na sua cabeça, mas fora isso, cara, tudo o resto tá legal, tá legalzinho, só precisa de alguns polimentos, a animação está fluida, está bem legal. Eu não sou um animador e tampouco um desenhista. Talvez um dia eu até fale sobre por que eu não sou um desenhista, pois eu já tentei ser. Tem também o world building feito nessa animação toda, que foi muito legal. Eu sei que eu falo muito de world building aqui no canal e tal, e blá, mas cara, é muito importante você fazer esse world building quando você quer contar suas histórias. E como a autora aqui quis contar a sua história e ela fez um world building muito legal, na minha opinião, principalmente porque quando você vê em alguns cenários, dá pra ver que existe uma mescla entre Brasil e Estados Unidos, sabe? Como se você pudesse se relacionar com as duas coisas. É interessante de se ver, tá ligado? Enfim, eu espero que todos vocês tenham gostado da minha análise. Análise não, né? Porque a animação fala por si só muitas das vezes. A autora tem muito potencial e eu quero que ela siga o seu sonho, pois é mais uma autora independente querendo publicar suas obras. E o cliffhanger que teve no final eu adorei, tá? Eu adorei
falei, eu quero muito saber o que vai acontecer. Pelo visto, o primeiro episódio vai lançar daqui a algum tempo, pode demorar muito, até porque esse piloto mesmo demorou uns 2 anos pra ser feito, ele é bem simplesinho assim e tal. Não tem problema, eu espero cada segundo, pois quando temos alguma coisa com potencial aqui no Brasil, eu quero sempre acompanhar ela. Enfim, eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal Story Member caso tenha condições, e eu vejo todos vocês no próximo vídeo.